Oi gente, eu sou o Richardson, esse é o terceiro vídeo aqui do canal Quarto 209 e em homenagem ao Dia dos Pais eu decidi falar daquele que foi um grande exemplo de pai aqui pra gente, que a gente vem carregando aí as gerações, que é São José, né? A figura de José e Maria e o que ele transmitiu pra gente assim de ensinamento e de exemplo no tempo que ele esteve ali com Maria e com Jesus. Eu separei 5 pontos que eu acho que são legais de a gente falar. E o primeiro deles é José e José do Egito, que muita gente se confunde. Inclusive, eu vi um vídeo que a pessoa falava ali como se eles fossem o mesmo, e não é. José do Egito é uma história contada ali em Gênesis, que é até muito legal se a pessoa quiser procurar para aprender um pouco mais sobre José do Egito e o que foi transmitido ali de mensagem de ensinamento. É muito legal, que é a história de José do Egito e os irmãos que venderam ele ali como escravo, mas ele não é o mesmo José, pai adotivo de Jesus, né? Tem ali uma diferença muito grande de tempo entre um e outro. E aí é legal a gente falar sobre isso para que as pessoas não se confundam. Inclusive, tem um livro da Bíblia que fala com José de Maria, né? O nome do pai dele também é Jacó. E o do Egito lá em Gênesis também é Jacó. E aí isso pode causar uma confusão um pouco maior, né, na mente das pessoas. E o segundo ponto foi que muitos pensam que José não acreditou em Maria. E isso é uma hipótese, mas existe uma outra também. As pessoas já vinham trazendo ali na cultura delas a espera pelo Messias, né? Inclusive José. A fé dele sempre foi muito forte e existe a hipótese de ele não ter duvidado de Maria, mas sim ele ter achado assim a proposta muito acima do que ele era capaz ali de merecer, do que ele se achava. Ele achava que ele não era merecedor de tamanha graça de ser pai adotivo do Messias, entendeu? Então ali ele pode não ter duvidado dela, mas sim ao ela ter explicado para ele que um anjo veio até ela e explicou que ela seria a mãe de Jesus, ele ter pensado assim, não, eu não sou digno de tamanha graça, eu não sou digno de ser essa figura para ele aqui na Terra. Então, pode ter sido essa uma hipótese, não de ter duvidado de Maria, mas de ter pensado assim, eu não sou capaz de fazer isso, eu não sou capaz, não sou digno disso. E aí eu achei essa uma hipótese bem interessante, porque ali o tempo que ele esteve com Jesus, ele transmitiu coisas muito positivas pra gente, né? Então, aí a gente pensou, existe ali uma divisão, né? Aquele que pode ter duvidado de Maria e ter pensado em abandoná-la, e aquele que realmente achou que não era digno de tamanha graça, tamanha bênção e ficou com medo de assumir esse papel, né? Então acho legal essa segunda hipótese. O terceiro ponto que eu separei foi sobre Jesus ser chamado de filho de Davi. Quando eles tentam fazer essa genealogia aí de Jesus, da descendência dele, eles perceberam que tanto por José quanto por Maria, ambos são descendentes de Davi, mas de formas distintas, né? Então, tanto de uma forma como de outra, se comprovaria aí a promessa de Deus de Jesus ser descendente de Davi, de o Messias ser descendente de Davi, né? Mas só que sem José, essa promessa ficaria ali em dúvida, porque como que a população iria confiar que Maria era uma mãe virgem, né? Então, foi através da união dos dois que essa promessa se cumpriu e as pessoas puderam acreditar que Deus realmente estava ali enviando o Messias. E quando as pessoas chegavam até Jesus e falavam, sim, tu és o filho de Davi, era a forma de confirmar ali a fé deles em Deus e de dizer que acreditavam que Jesus era o Messias e o grande esperado ali naquela época. O quarto ponto, que eu achei muito legal também, assim, de certa forma pode ser uma explicação e um ensinamento, é que não existe na Bíblia nenhuma fala de José. Tudo que se fala sobre José é através de outras pessoas, é através de alguém que estava vendo, é através de outra pessoa que estava próxima a ele. Nenhuma fala foi dita através dele. Então, eu achei isso muito legal, porque também esse foi um ensinamento tirado já há muitos anos das pessoas, porque o silêncio de José foi muito elogiado, sabe? Assim, a forma como ele conseguia se comportar e conseguia transmitir o seu amor, a sua o que ele acreditava através disso, entendeu? Não precisava de grandes discursos, ele era uma figura
que estava ali transmitindo grandes coisas mesmo sem abrir a boca, mesmo sem falar uma palavra, né? Então eu achei isso muito interessante, assim, a capacidade que ele teve de se fazer presente ali no Novo Testamento e na vida de Jesus, mesmo sem ter dito nada. Assim, só as pessoas que estavam ao redor dele e que tiveram a experiência, a oportunidade de viver com ele, que viam o que ele estava transmitindo de bom e de ensinamento e pegavam e colocavam isso ali em palavras, né, escritas. Mas palavra dele mesmo dita não teve nenhuma. E isso é muito interessante, né? Eu fiquei muito surpreso quando eu descobri isso, porque assim como qualquer outro personagem bíblico, a gente pensa que a pessoa falou, que ela conseguiu transmitir sua mensagem escrita, assim, né, de uma forma mais real, né, literal. Mas não, ele mesmo sem falar nada, ele conseguiu se tornar quem ele é hoje para a Igreja Católica e para muitas pessoas que creem nele. Inclusive existe um nome para isso, um estudo só sobre a vida de José, e eu achei muito interessante. E eles se dedicam a isso, a estudar, a buscar tudo de prova e tudo de material que possa ter aí durante toda a história sobre a vida de José. E o quinto e último ponto é de José ter sido um exemplo de pai, né? Ele ali, no momento em que ele decide assumir essa responsabilidade, ele não negou em nenhum momento, não mediu esforços, ele se colocou em perigo, ele fez tudo que estava ao alcance dele para garantir que a promessa fosse cumprida, né? José, ele foi um exemplo de fé, ele já praticava muito a fé dele, e quando veio a promessa ali do Messias e ele descobriu que Maria estaria carregando o Messias em seu ventre, ele, a partir daquele momento, ele decidiu que ele dedicaria a vida dele a isso. E foi o que ele fez, né? Ele saiu lá da cidade dele para defender Jesus e foi com Maria e foi um grande pai, um grande esposo. E eu acho que ele é um exemplo para todos os pais, ainda hoje em dia, ainda séculos depois, para que a gente carregue com a gente, né? Carregue em nosso coração esse exemplo, essa vontade de transmitir grandes coisas para os filhos, de serem exemplos de trabalho, de fé, de amor. E às vezes, assim, numa família, as pessoas criam aquele preconceito, né, de que não serão capazes de talvez amar ou de criar uma criança que não nasceu deles, né? Mas José está aí como exemplo de que é possível sim. Jesus foi muito amado e aprendeu muita coisa com José. Então, assim, esse é um grande exemplo, não só de pai, mas de que é possível ter uma família com filhos adotivos e que um pai é ali uma figura mesmo eterna e de muita sabedoria. Então, assim, se Deus dá a oportunidade a um homem de ser pai, seja de sangue ou seja adotivo, eu tenho certeza que com dedicação e com o principal, que é amor, essa criança vai receber tudo aquilo que ela precisa. Às vezes a gente vê crianças que cresceram até sem a figura de um pai, mas de um tio, de um primo, de um irmão, e conseguiram ser grandes pessoas e absorveram muito amor e muita felicidade. Então imagina a de um pai adotivo, né? Imagina poder chamar de pai. Então José teve aí a honra de ser chamado de pai por Jesus, né? E de viver com ele aqui na Terra. Então a gente tem que sim agradecer e valorizar tudo que ele fez. Então fica aí essa mensagem, espero que vocês tenham gostado e vou deixar aqui na descrição uma oração a São José que eu acho muito legal e que eu espero que traga muita coisa positiva para vocês, tá bom? Feliz Dia dos Pais a todos vocês e que vocês recebam muito amor de suas famílias e que vocês possam viver com alegria esse dia, se vocês estiverem com seus pais presentes ou não, mas que vocês tragam à memória bons momentos ou produzam novos momentos agora com eles, se eles estiverem aqui em vida. Mas sejam muito gratos a Deus por tudo que vocês viveram e estão vivendo com eles. Em especial, meu pai, eu quero dizer aqui que eu lhe amo muito, tenho muito orgulho de tudo que a gente já viveu e está vivendo. Hoje, já como adulto, eu consigo ir para a batalha com o Senhor e eu sou muito grato também por isso, porque antes ali, criança e adolescente, a gente fica naquele bastidor e não entende muito o que os nossos pais estão passando. A gente fica ali só mesmo imaginando, mas quando vem a vida adulta e a gente tem a oportunidade de viver junto, de trabalhar junto, a gente cria uma amizade, um laço muito maior do que a gente achava que era capaz. Então, eu sou muito grato pela oportunidade de estar vivendo isso com o Senhor e aprender cada dia mais e de ensinar também, né? Porque
não é só porque são os nossos pais, mas a gente também está todo o tempo aprendendo e ensinando. E eu acho que a vida é sobre isso. Então, muito obrigado pela oportunidade que eu tenho de viver com o Senhor e por tudo que o Senhor já me transmitiu de ensinamento, de amor e de fé também, porque o Senhor também tem uma fé muito forte. Então, muito obrigado e feliz Dia dos Pais a todos os pais do Brasil. Obrigado.